Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos conversar sobre como ativar somente o lado luz de um arquétipo. Sim, é possível ativar somente um lado luz do arquétipo. Eu cheguei a essa conclusão e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Meu nome é Lucinéia e eu te convido a ficar nesse vídeo até o final para que você entenda. Lucinéia, eu quero muito saber como eu posso ter essa possibilidade de vivenciar somente o lado luz do arquétipo. Primeira coisa, você precisa saber o que são os arquétipos, que são energias primordiais, energias perfeitas no ato da criação ali do nosso universo. E essas energias que elas são frequências, né? Elas têm como ser vivenciadas, que as pessoas falam ativadas. Então nós temos aqui no nosso canal, nós temos um vídeo falando sobre o que são arquétipos. Se você não sabe o que são arquétipos, é muito importante você assistir primeiro o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, o que são arquétipos. Depois você precisa assistir o vídeo de como ativar os arquétipos, onde você vai entender. Aí sim, o terceiro passo, você volta aqui para você aprender a vivenciar somente o lado luz dos arquétipos. Há muito tempo, eu já venho há alguns anos, né, 8 anos mais ou menos, estudando sobre a física quântica, estudando na área do desenvolvimento humano, me especializando em várias técnicas de terapias, me especializando ali na área da psicologia. E eu noto que uma das dúvidas, um dos receios das pessoas que querem literalmente vivenciar um arquétipo, elas param, elas congelam, porque elas ficam com medo do lado luz dos arquétipos. Nós temos que ter noção que tudo na vida, tudo na vida, ele tem um lado positivo, tem um lado negativo, tem um lado luz e tem um lado sombra. Nós, seres humanos, nós temos muito isso. Nós temos o nosso lado positivo e nós temos o nosso lado negativo. O ser humano, quando ele atinge o ponto de ser a iluminação, quando ele chega nessa frequência que está muito alta, né? Muito alta, que é uma frequência de Deus mesmo, que ele já atingiu ali a iluminação, esse ser humano, ele, claro que ele não vai ter mais esse lado negativo que nós vulgarmente chamamos, né? Por quê? Porque para ele já não faz mais sentido sentir essas emoções. E quanto mais nós caminhamos, quanto mais nós estamos aí nesse passo a passo da nossa evolução terrestre, nós estamos aqui no planeta Terra, né, para evoluir, é um planeta escola, onde nós viemos realmente aprender a evoluir. Então, cada degrau que nós subimos, nós temos uma consciência. E quando eu tive, assim, quando me deu um start, onde eu tive um insight de que, ouvindo muitas palestras do professor Hélio Couto, onde ele frisa que nós somos responsáveis, 100% responsáveis de tudo que acontece na nossa vida. Nós criamos a nossa realidade. Quando nós focamos ali para algo, quando nós olhamos, nós precisamos ter no nosso campo visual nítido o que nós queremos, né? Para que essa imagem ela gere um sentimento que vá ali para o meu campo cardíaco, que o meu coração é 60 vezes mais poderoso que o meu cérebro. Então não adianta somente eu pensar, eu ficar ali imaginando, visualizando. Se eu ficar somente aqui na mente, o meu sonho vai ficar somente aqui na mente. Eu preciso criar uma emoção para que ele venha para o meu campo energético aqui, cardíaco, para que eu emane isso para o meu campo eletromagnético, que vai ter onde ele tem uma extensão de mais ou menos 3 metros, e eu vou acessar aquela possibilidade. Já falei aqui com vocês e vou repetir isso porque é muito importante. Nós temos infinitas possibilidades.
eu tenho a possibilidade da Lucinéia milionária, eu tenho a possibilidade da Lucinéia mega feliz, eu tenho a possibilidade da Lucinéia ali no sucesso profissional. O que eu preciso fazer? Eu preciso escolher. Então hoje eu escolho acessar a minha versão Lucinéia com sucesso extraordinário. Então o que acontece? Aquela possibilidade que está ali em volta do meu campo, ela se torna uma de possibilidades, ela vai se tornar a probabilidade. Então a minha possibilidade, quando virou probabilidade, ela está a um ponto de se tornar realidade. Então, possibilidade, probabilidade e realidade. Então, eu fui ali, foquei no meu sucesso profissional, eu olhei para aquilo ali, como o experimento da fenda dupla, eu, observador, olho para aquela versão e eu emano aquele sentimento que vai voltar para mim. E eu pensando nisso, gente, se eu sou observador, se eu emano isso, se eu tenho esse poder, que nós temos esse poder, mas por muitas crenças nós não acreditamos, nós achamos até que nós somos, que a pessoa que se acha que tem um poder, ela é até hostil, né? Ela é muito soberba, isso é uma crença, porque nada disso faz sentido. Nós somos, sim, criadores da nossa realidade, nós temos o poder, sim. Então, quando eu cheguei nessa conclusão, se eu sou a co-criadora, se eu tenho essa força de co-criadora, eu posso escolher, sim, vivenciar somente o lado luz daquele arquétipo. E como eu faço? Bom, então, nós já falamos ali no vídeo que nós temos uma sequência de como ativar o arquétipo. E em uma dessas sequências, onde eu falo que nós devemos estudar sobre o arquétipo. Primeiro você tem que ter definido o que você quer trabalhar com aquele arquétipo. Não adianta você pegar um cavalo, por exemplo, e colocar ele simplesmente na sua mesa de trabalho involuntariamente, sem ter um foco para aquilo. Porque o que vai acontecer? Lembra que o arquétipo ele tem uma frequência, essa frequência vai bater com a sua frequência e vai criar uma bagunça, né? Porque você não tem um objetivo específico para aquilo ali. Então, o mais importante de tudo, para que você quer ativar um arquétipo? Nesse momento, você escolhe ativar um arquétipo para quê? Lucinéia, nos nossos estudos, né, nas nossas, uma das mentorias que eu faço muitos é realmente ali sentar com a pessoa e ver qual a possibilidade, qual arquétipo melhor vai atender a energia dela, em qual frequência ela está e quais são os arquétipos que ela deve vivenciar por um período, né? Para que aquele objetivo que ela queira vire uma probabilidade e realidade. Então ela foi lá e virou para mim e falou: olha, Lucinéia, vou trabalhar aqui com o exemplo que eu gosto muito disso. Lucinéia, eu preciso estudar muito, eu estou sem foco, eu preciso estudar muito, eu estou aí próximo de um concurso público e esse estudo ele vai ser primordial para o meu sucesso, ou não. Então eu fiz lá, vamos fazer toda uma análise, vamos ver qual o arquétipo que vai bater na frequência da pessoa, que não é assim voluntário, né? Vamos supor, vou falar o arquétipo mais comum aqui, que dentro ali daquela análise foi indicado que ela use uma coruja. Por quê? Porque a coruja ela vai dar foco, né? A coruja ela vai dar aquela sabedoria para ela. Só que ela tem muito medo do lado sombra desse arquétipo. E quando nós falamos, olha, você precisa ir lá estudar sobre o arquétipo. Você quer vivenciar a coruja? Você vai colocar a coruja ali, um símbolo. Você vai colocar no seu plano de fundo do seu WhatsApp. Você vai colocar no papel de parede do seu celular. E você, se possível, você vai ter uma imagem da coruja.
e você, no seu escritório, na sua sala, na sua cozinha, o único lugar que você não vai colocar a coruja é no seu quarto. E a pessoa, ela fica com medo de ter a insônia, de ter aquela agitação noturna. O que eu faço para eu não vivencio o lado, eu não vivencio mais, eu já vivenciei muito o lado sombra dos arquétipos. Por quê? Porque quando eu ia estudar os arquétipos, eu ficava preocupada demais com o lado sombra. Eu lia vários depoimentos sobre o lado sombra. Eu ia lá em vídeos e digitava lado sombra do arquétipo tal. Então, o que eu fazia? Quando você vai lá, quer um arquétipo, quer vivenciar aquele arquétipo e foca no lado sombra, você vai entrar na frequência do lado sombra, automaticamente. E quando você elimina essa possibilidade, você não olha mais para o lado sombra dele, essa possibilidade sombra vai sumir. Então, Lucinéia, eu escolhi essa metodologia, onde eu não leio sobre o lado sombra daquele arquétipo, eu apenas me entrego de corpo e alma. Eu vou lá, eu venho nessa frequência, eu escolho o meu objetivo, né? Eu escolho por que eu vou trabalhar naquela energia, tenho o meu objetivo claro, pego aquela imagem, coloco o próximo, faço toda a ativação e esqueço do lado sombra. É simplesmente isso. Porque, mais uma vez, se eu sou o co-criador, se depende do meu foco, para onde eu olho, o que você está olhando, o que você está criando. Então, quando eu olho para isso, o que eu faço? Eu estou criando uma possibilidade. Então, eu olho somente para o lado luz dos arquétipos. Gente, quando eu descobri isso, foi libertador, porque nós não escutamos falar sobre isso. Nós não escutamos falar sobre somente o lado luz, porque realmente é algo, não está escrito em lugar nenhum isso. Eu cheguei a essa conclusão e comecei a vivenciar os arquétipos lendo somente o lado luz. É claro que antes disso, e eu tenho uma série de vídeos aí para gravar, onde eu vou gravar até um arquétipo que eu vivi somente o lado sombra dele. Isso tudo foi antes de eu ter esse insight maravilhoso. Onde? O que você precisa fazer para vivenciar somente o lado luz de um arquétipo? Você vai ler, você vai estudar e você vai olhar somente para o lado luz. Você não vai, elimine as análises, pare de assistir vídeo onde vai falar do lado sombra, para que você não se conecte, para que a sua energia não entre na energia do lado sombra. Eu quero vivenciar aquela frequência positiva. Então eu entro, eu olho, eu observo a frequência positiva, tudo de positivo que aquele arquétipo vai me passar. E eu esqueço o lado sombra dele, eu esqueço o lado negativo. E quando eu não olho para o lado negativo, essa possibilidade aqui, ela não existe no meu campo eletromagnético. Então, a partir de hoje, faça essa experiência. Defina um objetivo primeiro, defina um objetivo na sua vida. Para que você quer vivenciar determinado arquétipo? Fez isso? Ok. Então vai lá, pegue a imagem, faça toda a ativação, assista o vídeo, faça o passo a passo de como ativar, vivenciar essa frequência e esqueça o lado sombra, para que você tenha também a sua vivência, porque todos nós somos únicos. A minha frequência não é a sua frequência. Eu não tenho a sua frequência, você não tem a frequência do outro. Nós somos seres únicos. Então faça você a sua experiência assim como eu fiz. E depois volte aqui e nos conte como foi a sua experiência aqui. Me conte se você realmente conseguiu focar somente no lado luz do arquétipo, que vai ser
fenomenal. Por hoje eu fico aqui e deixo um beijo cheio de amor, cheio de carinho, e que ele chegue aí mais rápido que a velocidade da luz.